conversar hoje sobre o diabetes mellitus, mais conhecido como diabetes. Bom, o diabetes é uma doença grave que já atinge 15 milhões de brasileiros e que compromete muito a qualidade de vida. Muita gente acha que o diabetes é fácil de ser controlado. Basta não comer doces que o problema está resolvido. Mas este é um grande engano. Bom, mas antes de vermos um pouquinho mais sobre o diabetes, vamos entender um pouco de onde vem a energia que precisamos para viver. Bom, o corpo se alimenta principalmente de duas substâncias. A primeira é o açúcar, que dentro do nosso organismo é chamado de glicose, e esta vem dos alimentos. A segunda substância é o oxigênio, que vem do ar que respiramos. O açúcar e o oxigênio são transportados pelo sangue e distribuídos para todos os órgãos e células do corpo. E as células, então, transformam o açúcar e o oxigênio em energia. Mas e para que precisamos de energia? Para andar, para falar, para correr, para realizar todas as atividades do nosso dia a dia. Enfim, para viver. Para isto tudo acontecer, o açúcar que está no sangue precisa passar para dentro da célula. Como o açúcar não consegue passar sozinho, o organismo então utiliza um transportador, chamado de insulina. Mas o que seria esta insulina? Bom, a insulina tem como finalidade colocar a glicose dentro da célula, para que esta possa produzir a energia necessária à vida. Se não há insulina suficiente, a glicose se acumula no sangue e não entra nas células. Bom, a insulina é produzida pelo pâncreas, e quanto mais açúcar comemos, mais o pâncreas tem que trabalhar. E por que o pâncreas não produz insulina suficiente? Porque ele cansa. Fica esperando a gente fazer exercícios para ajudar a consumir essa glicose em excesso. E conforme vamos engordando, são necessárias quantidades ainda maiores de insulina para colocar esta glicose dentro da célula. Até que chega então o momento em que o pâncreas não consegue produzir tanta insulina. Mas voltando ao que seria o diabetes, bom, o diabetes ele é uma doença crônica que impede que o açúcar que está circulando no sangue seja bem aproveitado, por não conseguir entrar nas células. O diabetes é traiçoeiro. No início, o paciente geralmente não vê os sintomas, não sente nada. Muitos só descobrem que têm o diabetes quando acontece uma complicação. Muitas vezes, essas complicações estão ligadas a outros problemas de saúde, como, por exemplo, a hipertensão, que seria a pressão alta, e o colesterol elevado. Em geral, os sintomas seriam, então, a sede excessiva, o aumento do volume da urina, aumento do número de micções, surgimento do hábito de urinar à noite, fadiga, fraqueza, tonturas, visão borrada, aumento do apetite e perda de peso. Existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e do tipo 2. No diabetes do tipo 1, o pâncreas deixa de produzir insulina e por isso é preciso aplicá-la diariamente. Os sintomas costumam aparecer na infância ou na adolescência. Este é o tipo mais raro. Já no diabetes do tipo 2, que normalmente aparece depois dos 40 anos, o pâncreas não produz insulina suficiente. Com isso, a glicose não consegue entrar nas células e fica acumulada no sangue. Quase 90% dos diabéticos é do tipo 2, e este número vem crescendo. Pode começar em qualquer idade, quando fizemos as duas piores escolhas da nossa vida: não fazer atividade física e se alimentar de forma inadequada. E não dá para esquecer, quem tem pais, tios ou irmãos diabéticos tem uma chance muito maior de desenvolver diabetes. Esse tipo de diabetes pode ser controlado, claro, com dietas e exercícios, e às vezes também alguns antidiabéticos orais. Algumas complicações acontecem quando tem essa diabetes tipo 2, como a cegueira, por exemplo, e também a neuropatia diabética, que merece uma explicaçãozinha maior. Ela é popularmente conhecida como pé diabético. É como os médicos chamam um machucado nos nervos, que gera a perda gradual da função do nervo. A alteração mais comum é a perda da sensibilidade, e a pessoa pode sentir, por exemplo, formigamento, agulhadas, choques ou qualquer combinação desses sintomas. Essas sensações acontecem frequentemente nos pés e nas mãos.
Uma outra complicação seria a dificuldade de ereção. Tomem muito cuidado. Como o diabetes afeta toda a circulação do organismo, ela pode acabar então gerando esse probleminha. Existe ainda um terceiro tipo de diabetes, que está associado à gravidez. Chama-se então de gestacional e é detectada no segundo ou terceiro mês de gravidez. Normalmente desaparece depois do parto, podendo manifestar-se só no futuro. Porém, algumas mães permanecem com o diabetes para o resto da vida. Mas e a diabetes de uma forma geral? Tem como evitar? É claro que tem, fazendo as escolhas certas, inclusive para as crianças. O diabetes está se tornando também uma doença das crianças, porque elas estão muito sedentárias, engordando e comendo muito alimento industrializado. E vamos ficar de olho no diabetes. Se você apresenta alguns dos sintomas descritos, ou mesmo não apresentando, procure um médico, pois quanto antes a doença for descoberta, mais fácil será o tratamento. Pessoal, vamos ficar de olho. A automedicação deve ser evitada, pois ela pode agravar a situação da doença. E não esqueçam, quem tem diabetes pode sim levar uma vida normal. Bom, pessoal, por hoje é só, voltamos na próxima.